Olá, uma ótima noite, aqui é Yoshiko Kadomoto. Eu ensino mães a terem paciência e a criarem filhos obedientes sem usar a agressividade. Eu estou falando aqui nessa live para você, hoje quinta-feira, a live Ioiô de Ideias, é a segunda live do ano de 2023, e estou falando para você diretamente aqui de Balneário Camboriú. Eu vim aqui para visitar minha mãe, que mora aqui com meu irmão mais novo, de vez em quando vocês vão ouvir um choro aí, né, é o bisneto da minha mãe, ou seja, o neto do meu irmão mais novo, né, tá fazendo aí um chororô, né, tá com sono, isso é normal. Então lembra que quando uma criança, né, ela faz um chororô, faz uma birra, isso não é defeito de fábrica, isso é ser criança, né? E a live de hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, que é sobre limites, né? Então eu quero falar para você como que você pode ter a obediência do seu filho, como colocar limites numa criança sem ter que você usar agressividade. Porque quando a mãe ou o pai usa de agressividade para exercer a autoridade, é também importante que você tenha clareza do que acontece no emocional, do que está sendo gravado no inconsciente do seu filho. Então eu quero falar nessa live para você, começar a entender um pouquinho mais sobre a importância quando você entende o que acontece, por que é chamado de inconsciente, né? Por que existe essa coisa chamada inconsciente. Então essa analogia do consciente, do subconsciente, do inconsciente, feita uma analogia com Iceberg, foi criada por Freud, né? Para quem não sabe, Freud é o pai aí da psicanálise, o pai da psicologia. Então essa análise, essa metáfora, essa analogia, né, da nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente com o iceberg, ela é muito didática, né? Eu quero passar para você, que talvez seja a primeira vez que está me escutando, aliás, uma pergunta, né? Eu estou aqui nessa live, eu quero saber se você é a primeira vez que está aqui acompanhando a minha live, manda para mim de onde você é, se é a primeira vez. E para você que já acompanha a minha live há mais tempo, já acompanha meu conteúdo, me fala se você está gostando, que resultados que você já teve. E eu peço um favor, avisa aí também as outras mães que você conhece, tanto no Instagram quanto aqui no Facebook. Passa para essas pessoas, né, o aviãozinho, não sei como é que funciona aí no Facebook, mas avisa as suas amigas que são mães, os seus amigos que são pais, sobre essa live que eu estou fazendo aqui. E no final, eu vou abrir um espaço para vocês mandarem perguntas, tá? Mas manda só no final, porque o que acontece é que se vocês mandam durante a live, eu não consigo ler e responder, e acaba ficando perdido, tá bom? Então lembrando que a live de hoje, a minha intenção é explicar e falar para você sobre essa coisa chamada limite, né? E eu comecei a explicar sobre a analogia criada por Freud, sobre a mente consciente, o subconsciente, o inconsciente com o iceberg. Eu já falei isso em outras lives, mas não custa nada falar para vocês, né? O que acontece é o seguinte, a parte visível do iceberg, que fica acima do nível do mar, Freud fez a analogia que é como se fosse o nosso lado consciente, ou seja, é esse lado seu que está me assistindo, que está me acompanhando, que concorda com algumas coisas que eu falo, que discorda de algumas coisas que eu falo, que é natural. Esse é o lado consciente. E o que acontece é que você acha que a sua vida toda está sendo comandada e coordenada pelo seu consciente. Não é que o consciente não tenha a sua importância, ele é importante, ele é necessário. Nos trabalhos que eu faço, nas imersões, nos atendimentos, eu uso a sua mente consciente para adentrar no seu inconsciente. E junto com você, uma vez que a gente leva consciência para aquilo que está inconsciente, é onde acontecem as transformações, é onde a gente desmonta o gatilho, por exemplo, da sua impaciência, da sua irritação ou do seu estresse na educação do seu filho. Então é mergulhar no seu inconsciente junto com a sua mente consciente, ou seja, a sua mente adulta, a sua mente que consegue pensar e raciocinar. Voltando à analogia que Freud fez, a parte que está abaixo do nível do mar, do iceberg, é a grande massa, é o grande perigo do iceberg. Então é a mente subconsciente e a mente inconsciente. O que acontece é que o iceberg, a parte maior dele, fica abaixo do nível do mar, ou seja, não é visível. Então, quando o navio está singrando o mar, quando ele está navegando, ele consegue ver a parte que está acima do nível do mar. Essa é a sua mente consciente. É assim que você vive e é dessa forma que você acha que está no comando da sua vida. Mas o que está abaixo do nível do mar, ou seja, aquilo que o barco não vê, por isso que é chamado de inconsciente ou subconsciente. O subconsciente é quando você tem uma percepção de alguma coisa que está agradável ou desagradável. E eu tenho aqui nesses dias observado aqui o meu sobrinho, sobrinho, né? Na verdade é sobrinho em segundo grau, porque ele é filho da minha sobrinha, né? É uma coisa muito interessante que a gente sempre acha muito engraçado criança, né?
Porque assim, tá com sono, ao invés de dormir, chora, fica resmungando, né? E eu sempre fiquei curioso, né? E comecei a prestar atenção por que isso acontece. É exatamente porque é o seguinte, a gente quando é adulto, se a gente está com sono, a gente não fica incomodado, né? A gente, assim, você não pode dormir, você sente o incômodo. Só que como você já tem um lado amadurecido, que é o lado do córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro que está bem aqui na frente, né, da sua cabeça, bem aqui no meio na frente da sua testa, esse é o córtex pré-frontal. E isso, para você, mãe, que está me assistindo pela primeira vez, entenda que só fica maduro, só fica pronto num ser humano depois dos 25 anos. Então, imagina uma criança, um bebê, essa parte do córtex pré-frontal é como se fosse um HD, não sei se você conhece um HD de computador, um HD sem informação. Ele precisa ser formatado, ele está sendo formatado, ou seja, estão sendo colocadas informações nesse córtex pré-frontal. Então, o que acontece? Quando, né, uma criança ela está com sono, ela também sente um incômodo, assim como você adulta sente incômodo. Né? Dá vontade de dormir, se você não pode, de repente você fica um pouco mais agitada, mais nervosa, ou fica meio lesada, mas é incômodo, né? Vamos traduzir como incômodo. Então, o nosso subconsciente, ele interpreta as sensações como agradáveis ou desagradáveis, cômodas ou incômodas. Então, por que uma criança, ao invés de simplesmente dormir, ela chora? Porque ela está sentindo incômodo, mas ela ainda não tem esse controle do córtex pré-frontal para dizer, olha, isso que você está sentindo é sono, é só você fechar os olhos e dormir que passa. Então, por isso que a criança, ela fica chorando, resmungando, ao invés de simplesmente dormir. Por quê? Porque ela ainda está nesse processo. Lembra que eu falei que é um HD que está sendo formatado, é um disco, né? Como se fosse um disco rígido aqui na frente da testa, que ainda está sendo guardado informações. E eu já falei nas lives anteriores, para você entender, que quando uma criança ela chora ou ela faz o que você chama de birra, na verdade ela está demonstrando o incômodo. E a única forma que ela tem de expressar o incômodo, principalmente se ela é uma criança muito pequenina, é o quê? É chorando, é ficando brava, ficando irritada, ou seja, é o subconsciente dela que está manifestando uma sensação. E abaixo do subconsciente existe o inconsciente, que é onde eu faço todo o meu trabalho e é onde eu chamo a sua atenção, mãe e pai, que acompanha aqui meu conteúdo, que é nesse inconsciente que ficam gravadas as dores emocionais, são as dores ocultas. Por que eu chamo de dor oculta? Porque ela está inconsciente. Então, quando você é adulto, apesar de você ter uma vida que você chama de normal, você trabalha, você faz todas as coisas que você faz no seu dia a dia, você entende que você tem uma vida normal. E é uma vida normal. Só que o que não é normal? Por exemplo, você viver estressada, você viver impaciente, você gritar com o seu filho, que é a pessoa que você mais ama. E eu coloquei, né, se você viu stories aí, de um pai, né, que foi filmado lá no Nordeste, agredindo os filhos na praia. Quando alguns pais defendem, né, assim, mas eu fui criado com agressividade, levei uns tapas, levei umas varadas, eu não tenho problema, não tenho trauma, eu falo, nossa, que legal, que bom que você conseguiu se tornar uma pessoa equilibrada, do bem, normal, mesmo tendo apanhado, porque isso não é a regra, isso não é o mais comum. Porque quando um adulto agride uma criança, seja uma agressão física, uma agressão verbal, e todo tipo de agressão, guarda o que eu vou falar, mãe, todo tipo de agressão, não importa se você não bata. Tem pai que bate, tem mãe que bate mesmo fisicamente. Tem pai e mãe que não bate, mas fala de uma certa forma, usa certas palavras. Qualquer tipo de agressão vai ocasionar no seu filho uma dor emocional. Por isso é importante, se você puder assistir, também eu convido as suas amigas para assistirem, são aulas gratuitas que eu gravei sobre as dores ocultas, aliás, sobre as agressões ocultas. As agressões ocultas que os pais cometem na boa intenção de educar os filhos. Agressões ocultas, por exemplo, é quando você fala para o seu filho, você nunca me obedece, você faz tudo errado, você não dá valor ao que eu faço. E, por exemplo, nesse caso dessa agressão que um pai bateu nos filhos na praia, imagina que você está ali assistindo. Eu pergunto, o que dá vontade de fazer? Você está vendo um pai batendo de uma forma muito agressiva numa criança. O pai até depois está falando lá, ele se sentiu arrependido, se sentiu culpa. Ok, não é que não sinta, não é que não tem culpa. O que acontece é que isso vem depois que ele já provocou a dor. Aí é que está o problema, mãe. Quando você perde a paciência, quando você
se irrita, quando você percebe, a coisa já explodiu. Ou seja, a dor que você poderia evitar já foi criada. No caso desse pai que agrediu as crianças lá na praia, ele pode se arrepender e pode ser genuíno o arrependimento dele. Eu não estou dizendo que ele não se arrependeu ou que ele não se sinta culpado. Aliás, você, mãe, passa muito por isso. Quantas vezes você se promete, né? Promete para si mesma: nossa, eu vou ser mais paciente com meu filho, eu não vou me irritar com ele, eu vou ter mais calma, eu vou me controlar. E aí você, de repente, no dia a dia, pelo monte de estresse que você vive, você se pega também novamente gritando, e aí de noite você fica: nossa, eu falei que eu não ia fazer e fiz. E aí você entra, como todos os pais acabam entrando, via de regra, no sentimento chamado culpa. E como que muitos pais fazem para se livrar dessa culpa? Inconscientemente jogam essa culpa sobre a criança. É exatamente quando se diz assim, quando o pai fala: olha o que você fez fazer, olha o que você me fez fazer com você, eu não queria ter feito isso, você que me obrigou, é você que me deixa assim, você que me irrita. Então, nesse momento, o pai e a mãe, sem perceber, estão tentando tirar uma culpa que eles estão sentindo e jogando essa culpa, essa bagagem nas costas da criança. Mas voltando no que aconteceu lá na praia, eu pergunto: se você estivesse ali presente, o que daria vontade de fazer quando você, assim, se você pudesse, né? Porque, é claro, tem momentos que você não vai interferir, porque é um outro adulto com os filhos, ele que se é o jeito dele criar, quem somos nós para, né, intrometer na vida deles? Mas a gente tem vontade de fazer o quê? Dá vontade de ir para cima do cara, chamar a polícia, fazer alguma coisa. É ou não é verdade? É isso que eu penso, sabe, mãe? Quando você, às vezes algumas mães me falam assim: ah, mas eu não vejo problema, porque essa geração atual é frouxa desse jeito, porque faltou neles uma surra, porque se tivesse levado surra, não seriam como são. Eu discordo dessa fala. Eu e meus irmãos, nós somos criados sem qualquer tipo de agressividade, e eu e meus irmãos somos pessoas do bem, somos pessoas trabalhadoras, somos pessoas honestas. Assim como tem várias pessoas que acompanham aí meus conteúdos e que apanharam e também se tornaram pessoas do bem, trabalhadoras, corretas e honestas. Mas, via de regra, se você pegar pessoas que foram para o lado do que a gente chama do mal, né? Pessoa que de repente agride outra pessoa, que maltrata, que está sempre brigando, ou que está até preso, você vai sempre achar na história de vida desses adultos uma história de infância de muita agressão, ou de abandono, ou de falta de proteção, de falta de carinho. A outra colocação que eu faço para você, pegando essa reportagem que surgiu no UOL: se fosse um adulto fazendo isso com seu filho, o que você faria? Você permitiria? Lógico, a resposta é não. Se um adulto fizesse isso com seu filho, sei lá, de repente seu filho está brincando, espirrou areia no cara do guarda-sol vizinho seu, e aí o cara levanta e começa a dar uns tabefes no seu filho. Você ia para cima dele, é uma verdade. Então, é isso que eu não consigo às vezes entender quando alguns pais e mães são a favor da agressividade, porque você não permitiria que alguém fizesse isso com seu filho. Isso ia te deixar extremamente pé da vida, você ia ficar com muita raiva, né? E aí você não aceita que alguém faz isso, mas você que é mãe, você que é pai, acha, normaliza, banaliza a agressividade sua com seu filho. É muito pior, eu digo para você, é muito pior ser agredido por você que é mãe, por você que é pai, do que ser agredido por um estranho. A dor emocional é muito maior sendo agredido pelo pai e pela mãe do que sendo agredido por um estranho. Então, se um estranho fizesse isso, porque seu filho jogou areia nele, de certa forma não é um desrespeito, não é uma falta de cuidado? E aí quando um pai e uma mãe me falam o seguinte: não, eu bato mesmo porque eu tenho que ensinar meu filho a me respeitar. Então, o vizinho do guarda-sol, ele está batendo no seu filho porque ele foi desrespeitado no espaço dele, foi jogado areia na cara dele e ele se sentiu desrespeitado. Então ele tem o direito de bater no seu filho? Óbvio que não. É claro que não. E é claro que você como mãe, você como pai, não deixaria isso acontecer. Porém, há muitos pais e mães que acham que, ok, bater é uma forma de colocar limite num filho para que ele tenha educação, para que ele saiba respeitar. Então, perceba, são dois pesos e duas medidas. E guarda o que eu falei. Lembra na metáfora do iceberg? A dor emocional provocada pela agressividade de um pai e de uma mãe sempre vai causar essa dor emocional, e a tendência natural do seu filho é
esconder essa dor, não é algo que ele faz de forma consciente, é algo que ele faz de uma forma inconsciente, como um mecanismo de proteção. Isso é enterrado lá no inconsciente, aquela dor emocional, aquilo fica. Então, pais e mães que mandam mensagem para mim e falam assim, olha, eu me tornei uma pessoa do bem, eu apanhei muito, eu tomei umas varadas, tem umas que dão risada, falam assim, que varada nada, minha mãe pegava o que tinha pela frente, podia ser um pedaço de pau, podia ser um cabo de vassoura, um fio de energia. Eu já trabalhei, são mais de 30 anos que eu trabalho, como eu já falei para vocês várias vezes, tirando traumas e problemas em adultos. Né? E trauma não quer dizer que a pessoa estava acamada, não quer dizer que a pessoa não conseguia trabalhar, não, às vezes a pessoa ela não conseguia se posicionar no casamento dela. Então, voltando ao que eu estou querendo mostrar para você, é o seguinte, a questão do limite, né, se você for pesquisar, é muito interessante, a palavra limite, quando a gente pensa em limite, é assim, é uma barreira, daqui você não pode passar, né? E é assim que realmente a gente entende limite. Mas quando você vai na etimologia da palavra, quando você vai buscar a origem da palavra limite, a palavra limite vem de uma palavra latina, que significa caminho. Então, quando você volta no tempo, né, as pessoas tinham que andar, né, para, por exemplo, de uma propriedade para outra, do interior ainda tem muito isso, né, vai de uma fazenda para outra, por exemplo, de uma sede para outra, de uma fazenda, eles vão a pé. Aquilo ali, né, a grama, ela acaba morrendo e fica só terra. Então, limite, antigamente, era exatamente o caminho. Era como se fosse uma cerca, né, que existia entre as propriedades. Então, a palavra limite vem, na verdade, de caminho. E quando eu falo do córtex pré-frontal, que o seu filho é como se fosse um HD sendo formatado, quando se fala em limites, é você ensinar o caminho para o seu filho. E nesse ensinar o caminho, óbvio que você como mãe, você como pai, tem que saber dizer não. Você tem que colocar as regras, você tem que colocar aquilo que tem que ser feito e tem que também colocar as consequências. E qual é o momento de fazer isso? É desde pequeno. É claro que você não vai pegar um filho como tem aqui, né, 10 meses, e vai colocá-lo para lavar a louça. Mas quando o filho começa, lembra que ele está formatando o córtex pré-frontal? Alguns mães e pais falam assim, mas o que você ensina, você está colocando os filhos contra os pais. Eu falei, gente, vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. É muito pelo contrário, eu estou dizendo que você como pai, como mãe, tem que colocar limites, tem que colocar regras e tem que colocar as consequências, mas é fazer isso sem ser agressivo. Tem como você ter a obediência e o respeito sem agressividade. Então, quando uma criança, se ela está num processo de aprendizado, por exemplo, você não vai, como falei, colocá-lo para lavar louça, mas ok, ele acordou, então vamos arrumar a cama. E se ele é uma criança, claro que não adianta você mandar arrumar a cama, ele não vai saber fazer. Ele precisa que você mostre o caminho, o limite, ou seja, você que direciona como faz isso. E como que você faz isso? Faça junto com ele. Enquanto ele é pequeno, levantou, você ajuda a arrumar a cama, faça disso um momento de interação, um momento de diversão, porque isso vai se criando o hábito, ou seja, você está mostrando um limite, ou seja, você está ensinando um caminho para o seu filho, como que se arruma um quarto, né? Como que se coloca uma roupa no guarda-roupa, que não adianta você nunca ter ensinado, ou você sempre ter feito, porque, claro, se a criança não sabe, os pais fazem, né? Mas aí chegar um pouquinho maior, parte do princípio que ele já entende, ele não entende. O córtex pré-frontal, que é o entendimento, é depois dos 25 anos. Então pensa, um adolescente com 15, 17, 18, 20 anos, ele ainda não tem esse córtex pré-frontal dele totalmente maduro. Claro que é muito mais amadurecido do que uma criança, mas ainda está em processo de desenvolvimento. Por isso que o adolescente, às vezes ele toma umas decisões assim, meio sem pé nem cabeça para a visão dos pais. Por quê? Porque eles ainda estão formatando esse HD. Então, quando se fala em limite para uma criança, quando você usa de agressividade, isso se torna um limite tóxico, uma autoridade tóxica. E se você pesquisar sobre relacionamentos tóxicos, é um tema bastante badalado, se você olhar o comportamento tóxico, ou seja, uma vítima de relação tóxica ou um agressor de uma relação tóxica, na história de vida deles, você vai encontrar vazios emocionais, buracos emocionais, dores ocultas, que é todo o trabalho que eu faço de trabalhar no inconsciente de você que é adulta
para que você saiba trabalhar isso e evitar problemas no inconsciente do seu filho. Inconsciente é a parte de baixo do iceberg. O que acontece é que quando você usa de agressividade para impor limites, você está ensinando para o seu filho e para sua filha que é através da agressividade que se consegue aquilo que se quer. Então, se você usa a agressividade para ter a obediência, o seu filho, para ter aquilo que ele quer, ele está aprendendo, ele está formatando o HD dele, ele está formatando o córtex pré-frontal dele com agressividade para se ter aquilo que se deseja, né? Agora, uma pergunta que surgiu, que leva um filho bem criado aí para as drogas. O que é bem criado? Bem criado do ponto de vista dos pais, que muitas vezes não tem a percepção, não tem o conhecimento daquilo que falta no emocional. Hoje, essa geração que o pessoal fala que é assim, cheia de mimimi, cheia de Nutella, porque não teve surra, não. O que falta para a maioria das crianças e os jovens que são jovens hoje, sabe o que é? Afeto. É saber que ele tem liberdade, ele pode falar, ele pode se expressar, ele pode sentir. E por que os pais falham nisso? Por falta de tempo. Porque eles estão trabalhando muito, chegam em casa cansados e aí querem deitar, quer ficar no celular, quer ficar na TV e não tem tempo de interação mesmo, sabe? De contato afetivo, emocional com as crianças. Então, alguém, eu não sei, passou aqui a pergunta, eu pedi para mandar a pergunta depois, mas está passando aqui, eu estou vendo muito por alto, né? Então, assim, filho de militar ou delegado. Foi bem criado, teve tudo. Teve tudo de rigidez. Então, como pai, como mãe, você tem que ter uma habilidade tremenda de flexibilidade emocional, de flexibilidade comportamental, para saber colocar os limites no filho e não ser um limite de uma forma tóxica. Qualquer tipo de agressão, lembra que eu falei? A dor física é muito menor do que a dor emocional. A dor emocional provocada por um professor ou por um estranho é muito menos intensa do que a dor emocional provocada por alguém como pai, como mãe. E se um pai e uma mãe, que são as pessoas em quem a criança confia, em quem a criança se espelha, usam de agressividade para impor a sua autoridade, para cobrar as regras e limites, o que causa de dor nessa criança, você não tem ideia. Não tem ideia porque você não conhece a linguagem emocional e não sabe o que acontece no inconsciente de uma criança. Eu sei porque são mais de 30 anos tirando traumas no adulto. Então, se pegar esse exemplo desse pai, né, que agrediu as crianças na praia, vamos supor, tá? Vamos supor que é a primeira vez que ele faz isso. O que acontece? Que eu falei sobre amor não é permissividade. Eu quero pegar um outro exemplo que é mais fácil para você como mãe me entender. Quantas amigas que você tem e talvez a sua própria história seja assim. Você começa um relacionamento, o que acontece quando a gente está num começo de relacionamento? Nós temos um filtro, né? É um filtro mental mesmo, aonde isso é chamado de equivalência complexa, tá? Aonde quando a gente está num começo de relacionamento, naquela fase da paixão, por que fala que a beleza está nos olhos de quem vê? Porque uma pessoa apaixonada, ela só vê beleza. Tem um filme que eu gosto muito, né? Para você que é mãe, com certeza já assistiu, porque quando a gente é pai e mãe, só assiste filme de criança, que é o Meu Malvado Favorito. Quando vocês assistem o Meu Malvado Favorito, se não me engano, é no segundo filme, ele se apaixona, né? Então ele sai de... Ele é um bandido, né? Na verdade, ele é um malfeitor no primeiro filme, e depois, na verdade, é um malfeitor que tem um coração bom e muda toda a história. Mas no segundo filme ele se apaixona. Então ele sai de casa apaixonado, né? E aí ele sai dançando, ele sai abraçando, ele toca música com quem está na rua, ele joga o frisbee para a pessoa, ele vai e dança com o pessoal que está dançando na praça, né? Porque ele está apaixonado. E aí, quando ele encontra com a moça, ele descobre que ela vai se mudar para outro país porque resolveram o problema que eles tinham que resolver. E ela vai embora, e ele não consegue falar para ela, e naquele momento ele tem o coração partido. Então, na volta, muda totalmente. Ele passa pelas mesmas pessoas, pelas mesmas situações. Então tá o pessoal dançando, ele dá um empurrão na pessoa, né? Tá o cara batucando lá, ele chuta a lata do cara, né? Ele pega o frisbee da pessoa e joga no ralo. Por quê? Porque naquele momento, né, mudou o estado emocional dele.
Então, eu estou falando para isso para mostrar para vocês a questão da paixão. Quando a gente está apaixonado, nós temos um filtro. É como se você pegasse um óculos que tem uma lente que enxerga tudo muito bonito, muito cor-de-rosa, muito tudo maravilhoso. E você não percebe, por exemplo, os defeitos que o seu parceiro tem, né? E aí o que acontece? Ao longo da relação, e dentro do TRI eu falo muito sobre relacionamento, por quê? Porque a sua relação com o seu companheiro, com a sua companheira, afeta todo o emocional do filho. Nesse momento em que você está apaixonado, o seu filtro está aberto para perceber as coisas boas e como tivesse uma barreira para aquilo que são os defeitos que todo mundo tem. O que acontece é que à medida que a relação avança, o filtro muda. Então, na verdade, você começa a deixar passar informações daquilo que não é legal. E aí você começa, de repente, de uma forma assim, até meio irônica, brincadeira, fala assim, né? Porque ele, sei lá, largou a pasta de dente aberta ou deixou a pasta de dente, né, na pia, né? Esparramou na pia. Você, às vezes, até numa reunião de família, brinca, ele faz isso. Você ainda leva na brincadeira, mas aquilo já é uma demonstração de algo que está te incomodando. Quando eu falo da permissividade, é o seguinte, a pessoa, muitas vezes, na relação, ela se torna agressiva. Uma relação abusiva, uma relação tóxica, a pessoa é agressiva. Às vezes, fisicamente agressiva, emocionalmente, né? Emocionalmente ela é muito agressiva. Então, o que acontece é que você, em nome de um amor, você permite que aquilo aconteça, e aquilo vai se avolumando. Então, não estou dizendo que é o seu caso, tá bom, mãe? Mas pensa em quantas amigas ou histórias que você já viu, que a pessoa fala assim, nossa, ele não era assim, agora ele é agressivo. Não, ele já era assim. A pessoa que não via, porque no começo da relação, ela não... existia um filtro, onde ela não percebia essa agressividade que se manifestava em pequenos comportamentos. E, de repente, aquilo vai se tornando, né, como você não colocou um limite, né, naquele comportamento do seu parceiro ou da sua parceira, aquilo vai tomando um volume até que a pessoa pode se tornar agressiva muito, de uma forma muito explícita, às vezes até, como eu falei, fisicamente. Então, a sua permissividade, porque você ama, aquilo foi aumentando o nível de agressão da pessoa. Porque você confundiu amor com permissão. Porque se você realmente ama, você tem que dizer não no começo de uma relação se a pessoa é agressiva. Então, os problemas no relacionamento, eles não estão lá no futuro, depois de anos. Eles estão desde o começo. E quando você não ataca o problema no começo, eu estou falando agora de um relacionamento afetivo, um casamento, tá? No começo da relação, isso é como se fosse uma semente, tá? Que vai brotar. Então lembra do iceberg? É aquilo que está no inconsciente, aquilo está vindo. Então, de repente, ele faz uma brincadeira, você não gosta, é incômodo. Mas como é começo da relação, você, sabe, joga aquilo para o inconsciente de novo. Só que lá na frente, aquilo se torna uma permissão, né, de uma agressão. Não estou dizendo que a pessoa que vive uma relação abusiva, ela conscientemente fala assim, não, você pode me bater. Não é isso, tá? Tem todo um processo inconsciente, eu já falei isso em outras lives, em que a pessoa confunde aquele comportamento que é manipulador, que é agressivo, com amor. E por que existe essa confusão? Porque para essa pessoa vítima de um abuso, ela tem um vazio de proteção, um vazio emocional, e também tem modelos de agressividade. Voltando no exemplo desse pai, talvez seja a primeira vez que ele foi agressivo assim com os filhos. E aí o que acontece? Se a mãe está ali e não faz nada, essa é uma agressão oculta terrível. Porque a mãe que deveria proteger a criança daquela agressão que o pai está cometendo, ou o contrário, poderia ser o contrário, a mãe agredindo o pai e não fazer nada, a sensação de não proteção, de não valor da criança, é algo que fica marcado profundamente no emocional. É isso que eu chamo de uma dor oculta. E a agressão oculta, por exemplo, de uma mãe que não protege a criança, é uma agressão oculta. Isso é uma semente para uma relação abusiva. Então eu pergunto, se você vive uma relação abusiva, o seu marido bate em você, você vai dizer que você não faz nada porque você respeita o seu marido? Você vai dizer que ele bate em você porque ele te ama e te respeita? A resposta é óbvia que não. No entanto, você normaliza, você normatiza, você banaliza
a agressão contra uma criança que é indefesa. É a mesma coisa quando você agride seu filho, seja verbalmente, seja fisicamente, lembra e guarda o que eu estou te falando. A maior dor é a dor que fica no inconsciente. É uma dor emocional, é uma dor que fica oculta. Essa dor oculta, ela vai vazar em algum momento, ou seja, ela vai mostrar a cara dela em algum momento. Ela mostra a cara dela ao longo da vida da pessoa. Se você olhar para a sua vida, se você viveu, aliás, eu quero que você manda para mim, se você teve uma educação que foi agressiva, seja fisicamente, se você tiver liberdade e quiser, é claro, você não estou pedindo, mas você não é obrigado a fazer, é claro, tá bom? Mas se você puder me falar, olha, eu fui criada com agressividade, seja agressão verbal, seja agressão física, ou se você viveu num relacionamento, numa família em que a agressão era uma coisa que acontecia, por exemplo, seu pai com sua mãe, entre os irmãos, me fala, tá? Porque o que acontece é que a criança, ela vai guardando essa dor. E como que isso se manifesta? Lembra que eu falei que vem do inconsciente para o subconsciente? Vamos imaginar que você está lá no comecinho da sua pré-escola, de repente você ficou nervosa numa apresentação de um trabalho. Só que aquilo você passa batido porque você não consegue pensar naquilo. Você acha que é uma coisa normal, fiquei nervosa. Aí você cresce mais um pouquinho, você vai ter outra situação que você também vai ficar nervosa e você vai achar que é normal. Isso o que é uma sensação, um tremor, um gaguejar, né, ou não conseguir me expressar? Isso na verdade é o seu inconsciente jogando para o subconsciente aquela dor. E como você considera normal e você não pode parar, porque você tem que apresentar o trabalho, você tem que apresentar o trabalho na escola, você está indo em direção ao seu trabalho, você ficou nervosa lá com o seu chefe, mas você não pode falar nada, você engole seco. O que você faz é que você pega aquilo que o seu inconsciente jogou para o subconsciente, o seu subconsciente ele traduz aquilo como algo desagradável, e tudo aquilo que é desagradável você enterra. É mais ou menos quando você tem uma dor de cabeça. Tem uma dor de cabeça, você toma um remédio. Você está enterrando, porque, lógico, ninguém quer sentir dor. A dor emocional funciona a mesma coisa. Só que a dor emocional não tem um analgésico que você toma que ele simplesmente acaba. Ela vai se manifestando ao longo da sua vida, até que chega um momento em que a pessoa, aquilo vai subindo, vai subindo. Imagina que é uma sujeira que está subindo e você está enterrando, subindo e você está enterrando. Chega uma hora que a sujeira não consegue mais ficar escondida. E como que ela vai se manifestar? Vai se manifestar em doenças? Em doença física, uma dor aqui, uma dor ali, pode se manifestar numa depressão, pode se manifestar numa relação abusiva, pode se manifestar numa falta de coragem de se você se posicionar, pode se manifestar em você ser submissa, pode se manifestar em você não ser submissa e, pelo contrário, ser autoritária demais. Então, na verdade, cada um vai ter um jeito de lidar com essa dor emocional que não quer dizer que seja saudável. Né? Então, tem pessoas, por exemplo, que são extremamente agressivas, extremamente irritadas, e acha que aquilo é normal. Só que faz mal para ela e faz mal para quem está à volta dela. E você, como mãe, quando você perde paciência, quando você se irrita, né, com a desobediência do seu filho, isso é a sua dor emocional que está vindo à tona no momento em que você deveria ter equilíbrio. Esse pai, ele deveria ter um equilíbrio de entender e conversar com a criança, de chamar a atenção, de colocar limites, mas sem agressividade. Quando ele parte para a agressividade, é o que eu falei. Se fosse com seu filho, você aceitaria? Não. Esse pai também não aceitaria que alguém fizesse isso com o filho dele. Só que ele, como pai, se vê no direito de fazer. Por que ele se vê no direito? Porque naquele momento, quem tomou conta dele foi o emocional dele. Não foi o lado de pai adulto que pensa e que ama o filho que bateu. É uma criança dele que foi agredida, que tem muita raiva, que naquela hora assumiu o controle do comportamento dele como um todo. Por isso é que ele fala que depois ele se arrepende. Sim, é o que eu falei, é genuíno que ele se arrepende depois, mas a dor já foi provocada, a dor já foi feita, o mal já foi feito. É por isso que eu trabalho com você, mãe, eu alerto aqui em todas as lives, para que você entenda o que acontece no emocional de uma criança quando você usa a agressividade. Então, limite tóxico é quando você usa de agressividade para ensinar um caminho para o seu filho. Isso é... eu falo isso, olha, eu estou vendo, como eu falei, está aqui, né, com o filho da minha sobrinha, né? E eu vou falar isso para você, mãe, seu filho é pequeno,
Quando ele estava aprendendo a andar, se ele caía, concorda que é um erro? Você batia nele? Você gritava com ele? Você falava que ele era não sabe fazer nada direito? Você dizia para ele que você é um estabanado? Que você nunca consegue andar direito? Não, você sorria e incentivava. Quando seu filho estava aprendendo a falar e errava as palavras, você criticava, você não fala direito, eu estou aqui me matando de trabalhar para você falar desse jeito. Não, você sorria e incentivava. O que acontece é que quando seu filho cresce um pouquinho, os seus filtros mudam, da mesma forma que o seu filtro dentro do seu relacionamento muda. Então, esse pai que agrediu essa criança dessa forma, eu vou fazer uma analogia para você entender com a fobia, tá? Então, por que eu falo que aquele pode ser o único momento, mas a dor que ele provoca naquela criança fica gravada e ele vai carregar para uma vida toda. Fazendo uma analogia, analogia, não é nem metáfora, uma analogia, mãe, para você entender. Se você conhece alguém que tem fobia, né, de bicho, por exemplo, né, fobia de barata, fobia de aranha, fobia de lagartixa, ela tem um único evento na vida dela, que durou segundos. Aquilo, e na infância, tá? Entre 0 e 7 anos é a origem da fobia. Tá? Um único momento, que durou segundos no tempo, criou um registro no cérebro e no emocional que associou, por exemplo, lagartixa com uma grande ameaça. E a pessoa se torna fóbica, ou seja, se ela vê uma lagartixa, ela não vê uma lagartixa como eu vejo, como você vê. Ela vê um dinossauro, ela vê um leão, ela vê um tigre, um crocodilo que pode matá-la. Por isso que ela tem uma reação que, para quem não tem a fobia, é algo desproporcional. Mas o que criou a fobia? Foi menos de um segundo de uma situação que ela viveu lá na infância dela, relacionada àquele bicho. Então, naquele momento que aquele pai agrediu as crianças na praia, é uma fração de segundo, pode ser uma única vez na vida. Aquilo já criou um registro emocional que essa criança vai carregar. Não estou dizendo que ela vai ter fobia de pessoas, mas esse pai, se eu for olhar para a história dele, ele tem uma história de agressividade. E ele não é agressivo só com os filhos, ele é agressivo no casamento também. Ele é agressivo no trânsito, ele é agressivo no trabalho, talvez com um colega. Talvez ele não seja agressivo com o chefe dele, porque aí ele tem uma pessoa de autoridade. Ou talvez até seja também. Mas uma pessoa, ela não é assim só com o filho. Ela é assim em vários contextos, com várias pessoas. Quando eu falo da permissividade, é isso. Quando você tem um relacionamento, você por exemplo, se o seu marido agride você, tá? Se ele grita com você, se ele fala palavras do tipo, você é uma eu não posso falar essas palavras aqui, que eu estou numa live, né? Mas palavras de baixo calão, né? Eu pergunto, ele está fazendo isso porque ele quer te educar? Ele está falando isso porque ele quer o seu bem? Ele está fazendo isso porque ele te respeita? A resposta sua é típica, é não. É uma falta de respeito tremenda. E então agora inverte quando você faz isso com seu filho, quando você agride seu filho em palavras, quando você agride seu filho, né, às vezes não protegendo, quando você agride o seu filho dando uns safanões nele, na intenção correta. Eu não estou dizendo que a sua intenção não é boa. Esse pai, se você for perguntar para ele qual foi a intenção dele, educar o filho, porque o filho fez alguma coisa que ele achou errada. O filho fez alguma coisa que para ele estava inadequado. E aí ele bateu. E você não aceitaria se fizesse isso com seu filho, mas é o que você faz. Então lembre que limite é você ensinar um caminho. E ensinar um caminho é desde pequeno, é você criar o hábito e conversar, colocar, olha, isso pode, isso não pode. Quando a criança é um pouco maior, que ela já tem um pouco mais desse córtex pré-frontal formado, uma coisa muito legal é você, junto com a criança, por exemplo, se é um pré-adolescente, junto com ele estabelecer as consequências, tipo, você tem que estudar, né? De tal hora até tal hora. Se você não estudar, eu e você juntos aqui, vamos conversar. Quais serão as consequências? Então não é uma consequência que você como mãe impõe. É uma coisa que você negociou com ele e que agora ele vai ter que cumprir. Então isso é muito melhor do que você impor a sua autoridade. E o que é pior ainda é você impor a autoridade com agressividade. E quando o filho é maior, a sua dificuldade para criar esses limites é maior, porque você não criou esse hábito desde pequeno. Então quando uma mãe colocou ali, quando um pai que fez, ou uma mãe que fez tudo, eu questiono o que é esse tudo. Às vezes deu tudo materialmente, né, mas faltou entender
qual é a dor dessa criança, qual é a necessidade dele. Não estou dizendo que você é uma pessoa má, ou é uma mãe má, ou um pai mau. Faltou habilidade, faltou conhecimento. É isso que eu procuro ensinar para vocês aqui nos meus conteúdos. É entender do emocional. Porque esses jovens que são problemáticos, como muitos pais dizem aí, se eu conversar com esses jovens, eu vou encontrar muitos problemas emocionais. Eu atendi uma mãe que veio até mim porque ela queria resolver o relacionamento com a filha. E assim como essa mãe falou, eu dei de tudo, essa mãe e o padrasto deram de tudo para ela. Né? Então eu vou explicar para vocês, deram de tudo. Ela tem celular, ela tem as melhores escolas, ela tem roupa, vive num lugar muito bom. Tá? Agora, quando eu conversei com a menina para entender a história dela, aliás, eu primeiro conversei com a mãe. Então essa dor oculta, ela começa na gestação. Essa mãe engravidou com 17 anos. No momento que ela engravidou, o namorado, uma história bastante comum, foi embora. Então o que sente essa mãe quando ela está grávida de um cara que vai embora? O pai dela já era separado da mãe e o pai disse para ela, esquece que eu sou seu pai. Ou seja, o pai não aceitou a gravidez, que também é uma história que infelizmente acontece com frequência. A mãe, a mãe dela, mal conseguia dar conta dela e da filha, agora tem um bebê para vir. Essa mãe, sozinha, se sentindo enganada, triste, pensou em se matar, pensou em abortar essa criança. Quando a criança nasceu, passou muita dificuldade. Então pensa, ela sentiu tristeza, ela sentiu medo, ela sentiu raiva, ela rejeitou essa criança, ela pensou em abortar essa criança. Então tem muitas agressões que aconteceram desde a gestação. Depois que a criança nasceu, depois de poucos meses, ela foi até a casa do pai, porque ela não quis ficar com a mãe. Ela foi morar com o pai. E aí o pai a acolheu. Esse é o lado bom, porque uma vez que o pai viu a criança, é uma história que é muito legal, que você talvez já viu também, o pai acolheu. Só que o que acontecia? Ela tinha que sair para trabalhar. Então, o pai saía para trabalhar, o pai dela, o avô da criança. E a criança ficava com uma pessoa tomando conta. E a mãe saía para trabalhar, ou seja, ela tem uma perda aí também. E o que acontece é que logo depois ela começou a namorar, então além de trabalhar o dia inteiro, à noite ela queria sair com o namorado, e a criança ficava sem a presença da mãe. E a mãe me contando essas histórias, é o que eu falo. Presta atenção onde começa a dor de uma mãe que fala que deu tudo. Sim, ela deu tudo. Ela deu tudo, a criança é uma moça que teve uma boa educação em termos de escola, morando numa casa boa, não passou as necessidades que a mãe dela passou. Então, assim, deu tudo. Até na visão da mãe, aí eu dei atenção e carinho para ela, mas não deu. A dor dessa menina começava lá na gestação. E a mãe me contou uma história que foi assim, que ela tinha uns 3 aninhos, e ela, muito sacrifício, comprou lá o shampoo que ela queria, o condicionador que ela queria, e a menina na banheira derrumou tudo, e ela deu um safanão, deu uns tapas na menina. Falei, pois é, mãe, eu entendo a dor que foi para você, o sacrifício que foi para você comprar o shampoo e o condicionador. Agora, quando você bate na sua filha, ela só estava brincando, não é certo. Mas você bater, ela não entendeu nada. Para ela, você é só uma mãe agressiva. E essa menina, o que ela faz? Não obedece a mãe, não obedece o padrasto, foge de casa, não consegue conversar. Ela já teve anorexia, bulimia, já tentou se matar. Então por que eu estou contando toda essa história para vocês? É uma mãe que me fala, e se eu conversar com o pai e com a mãe, a gente dá tudo, a gente dá um carinho imenso. Só que eu conversando com a menina, o padrasto é agressivo com a mãe dela, é agressivo com ela, a mãe é agressiva com ela, a mãe, depois que teve um filho com esse padrasto, dá atenção, desde pequena deu mais atenção para essa menina, porque ela tinha mais condições agora, até financeiras, então uma condição mais estável, então ela conseguiu dar mais atenção. Isso tudo foi mexendo numa dor oculta da filha mais velha. E essa dor oculta está se manifestando na rebeldia dela. E na visão tanto da mãe quanto do padrasto, eles deram de tudo para essa menina. Então, quando a mãe me mandou essa pergunta, eu dei tudo, a gente deu de tudo, o que é tudo? Será que vocês olharam para qual é a necessidade dessa menina? Muitas vezes as pessoas não estão percebendo que eles estão mais atentos, estão dando muito mais atenção para o WhatsApp, estão dando
muito mais atenção para o Instagram, estão dando mais atenção para o Facebook, ou para a TV, para uma novela, enquanto o filho fica lá. Será que é dar atenção para o seu filho quando você realmente está ocupado fazendo uma comida, seu filho é pequeno, te chama, daqui a pouco eu falo para tá bom, meu filho, você continua olhando aqui para o que você está fazendo, tá bom. Isso não é dar atenção. Dar atenção é quando você para e olha para ele, é quando você agacha e vai querer entender o que está acontecendo. Será que é dar atenção quando eu falo assim, depois eu brinco com você e você não cumpre? Depois eu vou levar você e não cumpre? Isso são dores que ficam ocultas na criança. Isso é maldade de um pai e de uma mãe? Não é maldade, é falta de habilidade, é falta de conhecimento, de entender o que pode ocasionar no emocional, no inconsciente de uma criança. Então, a coisa do limite tóxico é qualquer tipo de agressividade. Lembra que a agressividade não é só porrada, não é só tapa, é a palavra que você usa. Uma mãe, quando usa uma palavra dura com uma criança, guarda o que eu estou te falando, mãe. A criança não questiona o que você fala, ela questiona a ela. Então, quando você usa uma palavra dura com uma criança, ela não consegue entender que você está nervosa, que você está estressada, que você está devendo, que brigou com seu companheiro. Ela não entende. Ela assume como verdade aquilo que pai e mãe falam. E se a mãe fala, você não faz nada direito, você nunca me entende, você nunca me obedece, você me desaponta, você é uma vergonha para mim, você é a última que fala, é eu que mando. Isso é causar dor em cima de dor. Então, diferente do que muitos pais pensam, o que eu ensino e que eu falo aqui nas lives não é você não colocar limites no filho. Você tem que colocar limites. Não é você não colocar o seu filho para lavar uma louça, limpar um chão. Sim, você tem que fazer isso. Mas faça isso de uma forma não tóxica, não agressiva. Faça isso dentro de um crescimento de aprendizado do seu filho. Agora, você nunca fazer isso e ser agressiva para exigir, e depois lá na frente, na adolescência, não adianta você querer, meu filho não me obedece, meu filho não me escuta, meu filho foi para as drogas. Por que uma criança vai para as drogas? Por quê? Porque um amigo leva. A pessoa vai para álcool e para drogas não é sozinho, porque ele escutou alguém, porque alguém o levou para esse caminho. Lembra do limite? Alguém levou ele para esse caminho. E se ele optou por seguir esse caminho com alguém, ao invés de escutar pai e mãe, o problema está nos caras que levaram seu filho ou sua filha para o mau caminho, ou o problema está no pai e na mãe que não souberam mostrar o caminho quando era pequeno, não souberam perceber as paredes que criaram lá na infância com aquela criança. Aquele problema que pode ter começado na gestação e pai e mãe nem faz noção de que isso acontece. Então, quando uma criança vai para o caminho de álcool e drogas, primeiro, é para ser aceito pelo grupo. Segundo, é para ser legal, né? Porque é moda isso. Terceiro, essa bebida ou essa droga ameniza uma dor emocional. Lembra do analgésico que eu falei? A droga se torna um analgésico para dor emocional. Eu estou dizendo que a criança deve fazer isso? Não. Mas quem tem que cuidar disso? São os pais. Se o seu filho machuca, né, bateu a canela na quina, você não passa um remédio? Só que você não se preocupa em cuidar da dor emocional, você não sabe qual o remédio para cuidar da dor emocional, você sabe cuidar da dor física. E sabe o que é muito engraçado, mas muito doido? O valor que você dá para consertar alguma coisa, aí vale a pena, mas para prevenir, muitos pais acham que é perda de tempo, é jogar dinheiro fora. Então, é o que eu falo, se seu filho tiver que fazer um tratamento que custa 5 mil para ter a saúde de volta, mesmo que você não tenha dinheiro, ou mesmo pensando que é caro, você vai dar um jeito de arrumar 5 mil reais para curar o seu filho. Agora, se a pessoa falasse, olha, faça isso para prevenir e invista 5 mil reais nessa prevenção, você vai falar o quê? Depois eu penso nisso. Mas isso é muito caro, eu não vou fazer. Então, quando você trabalha na prevenção de um futuro, né, de uma droga, de um filho que não vai te ouvir, quando você trabalha na prevenção do emocional, como que você acha que isso é caro? Né? Como que você vai tratar uma dor emocional se você não conhece nem a sua dor emocional? É o que eu falei, você sabe, né, fazer um curativo no seu filho se ele se machucar. E você muitas vezes está machucando o seu filho no emocional dele e não sabe como curar, como colocar um curativo nessa dor emocional. E o que é pior, você só aumenta essa dor quando você não tem conhecimento.
Não é que você é uma pessoa má, guarda isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você como mãe é má, que você como pai é mau. Mas se você não conhece a dor emocional, você não tem como fazer curativo. E a sua dor emocional, você tem que olhar para ela, porque é a dor da sua criança, né? Deixa eu ver aqui, ó. A mãe, eu acho que nasci apanhando. Minha mãe biológica me batia com tudo que vinha na frente. Depois fui criada por outra família, continuando agressões, misericórdia, depois teve um relacionamento agressivo. Ó, é a história que se repete, né? Aquela dor, se você viu o post que eu coloquei no meu stories, a dor que você não cura, você vai provocar no seu filho. E qual é o papel de qualquer pai e mãe? É evitar problemas nos filhos, é fazer os filhos melhores do que nós. E como que se faz isso? Olhando para a sua dor, né? Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta aqui. Apanhei e me curei sozinha. Que bacana, Dani. Se você conseguiu se curar sozinha, é um mérito fantástico, tá? Punição para o comportamento, contato físico diferente, com meus filhos, tem respeito, legal. É isso, né? Como eu falei, quando aqui sofri muito, apanhei, me curei sozinho, que fica voltando, eu não consigo passar. Meu pai é advogado, veio de uma família militar. Então, pessoa que é assim, criada com muita rigidez, ó, sempre na base do cacete, da bronca, do grito, meu pai bateu muitas vezes, sem merecer. Então, assim, se você conseguiu se curar dessa dor, parabéns, é essa jornada que eu faço. Então, pai e mãe, é o seguinte, agora em 2023, eu vou abrir a primeira turma do TRI. TRI são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil. Nessa técnica de reprogramação do inconsciente infantil, a gente trabalha o seu emocional, a gente trabalha os seus gatilhos emocionais que fazem você perder a paciência, você se irritar, né, você entrar em relacionamentos que não são saudáveis, faz você ter atitudes com seu filho que não são saudáveis. E também você vai aprender como trabalhar no inconsciente do seu filho, entendendo a questão gestacional, entendendo como que você trabalha enquanto ele dorme, tem histórias que curam, ou seja, histórias que você pode trabalhar com a criança, tudo isso para criar uma proximidade afetiva com seu filho. Isso agiliza e facilita muito você ter obediência. São coisas que você vai conseguir colocar na prática, você não vai ter que gastar anos estudando, porque isso eu fiz, eu já estudei, trabalhei, são mais de 30 anos, e eu coloquei em técnicas que você vai usar no seu dia a dia. Então, olha só, se você quer ser a primeira a ser avisada quando forem abertas as inscrições do TRI, não é nenhum compromisso de compra, tá? Fica tranquila, você não tem que pagar nada, você não está sendo obrigada a nada. É só para você ser avisada assim que as vagas forem abertas. Se você quer fazer parte desse grupo prioritário e ser a primeira a ser avisada do curso TRI, que são as técnicas de programação do inconsciente infantil, que é algo fantástico, é algo assim que não tem preço, aquilo que muda no seu comportamento, aquilo que você vai ver de mudança no comportamento do seu filho, a quantidade de informações que você vai ter para saber lidar com toda essa questão emocional, para ter obediência sem usar agressividade. Então, o TRI é assim, sabe, um apanhado de mais de 30 anos de trabalho, com coisas que eu ensinei para várias mães que tiveram resultado, e tirando dores de adultos, é para que você faça esse trabalho de prevenção. Então você pode só mandar nos comentários, eu quero, né, manda aí no direct do Instagram, tá? Se você está no Instagram, manda no direct, eu quero, tá? Que aí as informações para você entrar nesse grupo prioritário. Você não tem que pagar nada, você não está fazendo nenhum compromisso de compra. É só para que você seja avisado com antecedência, tá? É só mandar aqui no direct do Instagram, eu quero, que a minha equipe vai mandar as informações para você. Assim que abrir as vagas,